Olá! Uma das questões mais profundas da teologia é, bem, a nossa própria condição humana, não é? Por que a gente é do jeito que é? Para tentar entender isso, vamos mergulhar hoje na amartiologia, que é o estudo do pecado, e na antropologia, que é o estudo da humanidade. Juntas, elas nos dão um diagnóstico bem fascinante sobre a nossa natureza. E tudo, absolutamente tudo, começa com aquela pergunta que acompanha a humanidade desde sempre: de onde vem o mal? A resposta que a gente vai investigar hoje tem uma reviravolta interessante. Ela não começa aqui na Terra, sabe? Começa num cenário cósmico muito, mas muito maior. É uma história que nos faz repensar a origem de tantos problemas que a gente vê por aí. Mas antes de qualquer falha, de qualquer erro, a história começa com um cenário de perfeição. A teologia descreve um estado original onde tudo era impecável. A lógica é simples. Um criador perfeito só poderia gerar uma criação perfeita. Só que essa perfeição não era algo abstrato, não. Era uma coisa bem concreta, bem física. Olha só que impressionante essa situação do Martinho Lutero. Ele imaginava a perfeição original não como algo etéreo, mas como uma condição de capacidades físicas e intelectuais muito superiores às nossas. Era uma nobreza que, segundo essa visão, foi perdida de forma drástica, deixando para trás só um eco, uma sombra do que a humanidade um dia já foi. E um ponto fundamental para entender essa visão é que o ser humano não foi criado como um espírito preso dentro de um corpo, sabe? Como se fossem duas coisas em conflito. A concepção original é de uma unidade psicossomática, um ser completo onde o físico e o espiritual estão totalmente ligados desde o comecinho. A filosofia que ajuda a explicar isso se chama hilomorfismo. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa assim. O corpo é a matéria, como se fosse a argila, e a alma é a forma que dá identidade a essa argila, transformando-na numa estátua única. Não são duas coisas separadas, entende? São duas dimensões de uma única pessoa. E é por isso que, nessa visão, a morte é algo tão trágico, porque ela desfaz essa unidade e deixa o ser humano incompleto até a promessa da ressurreição. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro daquelas. A primeira transgressão, a sementinha do mal, ela não brotou na terra. As fontes teológicas apontam que a primeira rebelião aconteceu num plano celestial, muito antes de ter qualquer coisa a ver com a humanidade. A narrativa é sobre uma busca por poder. Usando o simbolismo bíblico, o desejo de subir acima das montanhas era um desejo por reinos, por poder, e estar acima das nuvens era cobiçar a própria glória divina. Então, o grande conflito que acaba definindo a condição humana teria começado, na verdade, como uma tentativa fracassada de golpe no céu. Com esse cenário cósmico já estabelecido, a cena se move para cá, para a Terra. O Jardim do Éden vira o palco do segundo ato dessa grande tragédia. É lá que a humanidade, que até então vivia em perfeição, encara a sua própria escolha decisiva. A palavra-chave aqui é hamartia. É o termo grego para pecado, e o significado literal é fascinante. Não é só fazer algo mal, é errar o alvo. Imagine um arqueiro tentando acertar o centro. O alvo, nesse caso, é o padrão moral perfeito de Deus. O pecado, então, é qualquer desvio, qualquer flecha que não acerta o centro desse padrão. E aqui está o ponto crucial de tudo. A queda não foi um acidente, não estava predestinada a acontecer. Foi o resultado de uma escolha consciente, deliberada. O livre-arbítrio, que era essa capacidade incrível de escolher o bem, foi tragicamente usado para escolher a rebelião. E essa única escolha, nossa, ela teve consequências que se espalharam por tudo. Não foi só uma marquinha no histórico. Foi uma transformação profunda na natureza da existência humana e do mundo inteiro. A mudança é total, é drástica. Dá uma olhada nessa comparação. A inocência vira culpa e vergonha. A comunhão com o divino se transforma em alienação e medo. A pureza de dentro dá lugar a uma corrupção profunda. E, a mais definitiva de todas, a vida é substituída pela sentença da morte. O impacto foi completo, um efeito dominó. A natureza humana foi manchada, como uma página em branco que de repente recebe um borrão de tinta. O corpo se tornou mortal, e até o mundo natural sentiu o golpe, com a terra passando a produzir espinhos e cardos, que são símbolos de uma criação que agora sofre sob o peso da corrupção. Ok, isso leva a gente a uma pergunta bem importante. Como é que o ato de um casal se tornou a condição de toda a humanidade? Como isso foi passado para frente? Vamos ver como a teologia tenta explicar essa transmissão. A ideia central aqui é uma inversão do que o senso comum diria. Segundo essa linha de pensamento, não é o ato de pecar que nos torna pecadores. É o contrário.
É porque já nascemos com uma natureza inclinada ao pecado que inevitavelmente nós pecamos. É uma condição e não só uma série de ações ruins. Uma das explicações mais conhecidas para isso é a chamada teoria federal. Pensa assim, Adão não agiu só por ele. Ele agiu como um representante federal, tipo um presidente ou um embaixador que age em nome de toda a sua nação. A obediência dele traria bênçãos para todos, mas a desobediência dele trouxe a condenação para todos que ele representava. Essa teoria, portanto, cria uma estrutura lógica para entender por que o pecado é uma experiência universal. Se Adão era o representante de todos, a queda dele foi a queda de todos. A condição dele se tornou a nossa herança. E assim a gente chega ao diagnóstico final. A partir dessa perspectiva, a condição humana é um estado de ser humanamente irreparável. Ou seja, por nossa própria conta, com nossas próprias forças, não dá para consertar essa fratura. A boa notícia, que fica implícita, é que, embora seja irreparável por nós, talvez não seja divinamente irreparável. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. Se a nossa natureza está tão corrompida assim, de onde vem a bondade, a beleza, a arte, o altruísmo que a gente também vê no mundo? A resposta que as fontes sugerem é que a imagem de Deus na humanidade foi danificada, mas não totalmente apagada. E essa tensão, essa briga entre a nossa condição caída e os resquícios da glória original, talvez esse seja o grande drama da existência humana.